Sejam bem-vindos à TV Púlpito do Sertão Reformado. Amém, assim seja, assim seja. Meus amados irmãos, há 8 dias dissemos aqui que hoje encerraríamos a série Atos dos Apóstolos, Deus em missão através da igreja. E de fato encerraremos. Ou melhor, não encerraremos. Daremos uma pausa, propositadamente. A próxima quinta-feira vamos trazer aqui um estudo sobre o primeiro capítulo da Confissão de Fé do Westminster e logo depois trazer aqui um treinamento, às quintas-feiras mesmo, sobre evangelização discipuladora, para que os nossos pequenos grupos de evangelização, que ainda não saiu do papel, possa sair logo, logo, tá bom? E vamos aproveitar mesmo as quintas-feiras para não colocarmos mais um dia, mais uma sobrecarga sobre vocês. Assim, normal como está aqui, nós vamos ter aqui esse treinamento, tem que ser logo, porque os nossos PGS, pequenos grupos de evangelização, eles precisam sair do papel, que é um braço do Ministério Zaqueu, Minha Cidade para Cristo. O Ministério Zaqueu ele tem seus vários braços. Por enquanto, estamos apenas com a igreja nas casas, nas ruas, nas praças, nos mercados, nas escolas, apesar de não termos ido ainda para alguns destes lugares citados, não fomos ainda. Eu desejo fazer alguns trabalhos, claro que requer outra dinâmica, que é feira livre, entregar literatura, cantando, algo mais informal. Desejo mesmo, seja Areia Branca, feira livre da Coab Maçangano, a feira livre de tantos outros lugares, com exceção daquelas que acontecem no domingo. O centro de Petrolina, precisamos fazer trabalho com mais frequência ali. Então, são muitos braços, muitas frentes de trabalho do Ministério Zaqueu, Minha Cidade para Cristo. Nós não podemos restringir, e não vamos restringir, o Ministério Zaqueu, Minha Cidade para Cristo, apenas a igreja nas ruas ou nas praças. Vamos ter também um braço nas casas, mas quando for voltar para o braço das casas, que era a originalidade do Ministério Zaqueu, não vai dar para ser toda a igreja. Até para não espantar as pessoas, não é? Não dá, a gente precisa entender que mudou, a igreja cresceu. Então, quando a gente voltar também com essa frente, Zaqueu, Minha Cidade para Cristo, dentro de uma casa, vai ser só a diretoria com a equipe de apoio. E na casa de pessoas não crentes. Mas aí a igreja na rua, aí é toda a igreja. A igreja nas praças, toda a igreja. A igreja nas feiras livres, toda a igreja. A igreja no centro de Petrolina, toda a igreja. Inclusive, no próximo dia 29 agora, teremos o nosso Zaqueu, Minha Cidade para Cristo. Mas eu quero compartilhar com vocês um desafio. Eu até recentemente conversando com a Elaine, que faz parte da diretoria, nós queremos trabalhar de forma sistematizada o aspecto geográfico da cidade. Então, o primeiro deste ano foi feito ali no bairro Padre Cícero. Então, qual é a ideia? Não é sair daqui e pular lá para o Jardim Guararapes. A ideia é descer, sistematicamente. Entenderam agora? Então, por exemplo, a ideia é que a gente consiga ou no loteamento de Recife, ou já aqui na Vila Eduardo. Ou naquele bairro onde mora Simone. Mas nós estamos precisando justamente de uma casa para o dia 29. Então, pense direitinho, que seja aqui próximo. Os bairros para lá, vamos chegar de novo lá, a partir de agosto. Agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, vai ter Zaqueu todo mês.
A igreja nas ruas e nas praças. Porque vai ter também logo, logo, a igreja nas feiras livres. Aí é um outro contexto, é uma outra dinâmica. A igreja no centro de Petrolina é outra dinâmica. Então, se você mora aqui nessa redondeza e a sua rua é uma rua bem habitável, tem gente, precisamos da sua casa para que o Zaqueu monte ali. Está solto, guerreiro? É isso mesmo? Obrigado, guerreiro. O Zaqueu seja montado ali e seja realizado. Tá bom? Eu estou precisando de uma casa nessa redondeza aqui, envolvendo esses bairros: São José, o bairro São José, loteamento de Recife, que é esse do templo, Vila Eduardo, pode ser Areia Branca. Então, se você mora numa rua, vai ter Zaqueu nos condomínios, mas Zaqueu nos condomínios é Zaqueu no lar. Inclusive, Luciana e João pediram, mas eu falei: assegure a sua casa para Zaqueu na casa de vocês. Aí vai ser só a diretoria e a equipe de apoio. Aí vocês vão chamar os não crentes, porque o condomínio tem mais regras e a gente não quer gerar algeriza aos condôminos. A gente quer que eles se sintam bem com a igreja. Então tem que ser na casa. Na casa, você pode sim chamar, receber seus irmãos lá. Não pode? Pode. Não é? Mas aí vai ser só a equipe com a diretoria com a equipe de apoio. Então, se alguém mora aqui nesses bairros próximos aqui, me procure hoje ou procure até domingo, porque já é no dia 29. Eu vou repetir. Precisamos de uma casa apenas como apoio. Não vai ser dentro da sua casa, não. Vamos usar a frente da sua casa. Você não vai oferecer nada. A igreja leva o chazinho, são os irmãos que levam o biscoitinho. Você só vai oferecer a sua casa. Precisamos agora, é dia 29, é o próximo sábado. Às 18 horas, foi muito bom aquele horário. Entenderam a desafio? Então, se alguém mora nesses bairros próximos, é a sua rua, tem gente, é habitável, ou perto de uma praça, por favor, coloque a sua casa à disposição do Senhor. Ô, Tiago, tem como você botar a letra do primeiro cântico aí, por favor? Tiago e João. João, aniversariante hoje, hein, guerreiro? Os dois, não é? Tem o João Gabriel e o João Vitor aniversariando hoje. Coincidência, é? Por favor, põe a letra aí, guerreiro. Que quando o Joel e o Silé estavam cantando, pode ir passando aí. E vocês vão entender o porquê. Pode ir. Isso, pode ir. Pode passar. Vai passando aí. Eu vou pedir para parar. Aí agora, isso. Vamos citar cantando esse refrão? Me ajude aí, vamos lá, Elaine, Joel, vamos? Vamos repetir de novo, agora bem forte. Dons, talentos, minha casa, meu carro, tudo que eu tenho não é meu, é dele. Então consagre ao Senhor. Consagre a tua casa ao Senhor. Eu não estou fazendo censura à igreja, não, estou fazendo um desafio. A igreja tem atendido, graças a Deus. Tá bom? Já falei para as nossas sociedades internas que a partir de agosto, um sábado livre para o Zaqueu. É inegociável isso, porque senão a igreja começa a deixar de fazer o principal trabalho dela. Não pode, não pode. E graças a Deus que os nossos presidentes são obedientes, são submissos no Senhor. A gente não quer submissão cega, não. A gente quer submissão no Senhor. Significa que se eu pedir alguma coisa que não for no Senhor, respeitosamente digam em fórum próprio, não, pastor. Tá bom? Porque a autoridade máxima aqui não sou eu. Quem é? Jesus. Mas se o que eu estou pedindo é no Senhor, aí cabe a você obedecer. Não é? Obedecer. Beleza, assim combinado? Então, se você mora nesses bairros próximos, pense direitinho. Não se preocupe com a sua casa, não. Consagre ao Senhor. Precisamos de casa nesses bairros próximos para usar aqui o dia 29.
Se você está disposto a oferecer já hoje, me procure depois, mas até domingo. Beleza? Atos capítulo 7. O livro dos Atos dos Apóstolos, do capítulo 7. Enquanto vocês abrem, eu quero deixar bem claro que, como tem sido assim, vocês têm se feito presente. Nossa UPA lá, hein? O lugar, a gente vai anunciar domingo. A UPA, Ministério Zaqueu, Minha Cidade para Cristo, dia 29. Está anotado aí? Juan? Pode botar lá no grupo do MP, guerreirão. Dia 29, Ministério Zaqueu, Minha Cidade para Cristo. O MP lá presente, desafia os irmãos. É obra do Senhor. SAF, a mesma coisa, nossa presidente Eva. A mesma coisa é a nossa UPH, o presidente Adualdo. A nossa UCP, presidente Yasmin. Todo mundo lá. Ainda em tempo, vocês notaram a ausência dos presbíteros em exercício, com exceção do presbítero Moisés, que está ali, o Santo de Deus. Eu nem pensei que ele fosse conseguir chegar, porque está uma correria para ele lá na empresa. Mas ele chegou. Mas nós gostamos de zelar pelos presbíteros também em exercício. O presbítero Humberto está recebendo uma visita aí do executivo, então não pode estar presente. E o César viajando, uma viagem legítima com a sua amada. E o presbítero Clécio está também ali em Filadélfia. Ele passa uma semana aqui e uma semana em Filadélfia. Então, são ausências legítimas. Já que são presbíteros em exercício, então, acabam sendo vitrines, né? Então, eu preciso, como docente, protegê-los também, assim como eu desejo, e eles têm feito isso, me protejam também. Aliás, devemos proteger uns aos outros. Ao Senhor toda glória. Atos capítulo 7, versículo 54. E assim vamos, depois de hoje, dar uma pausa nessa série. Depois voltaremos com ela, hein? Do 8 ao 12, mas bem depois lá. Atos capítulo 7, versículo 54. Ao ouvirem isto, parem um pouquinho. Ouvindo eles isto o quê? O sermão que Estevão tinha acabado de pregar. E que sermão, hein? Há 8 dias mostramos aqui a didática de Paulo Anglada. Foi assim que Paulo Anglada dividiu o sermão de Estevão. Sai da tua terra. O Deus da aliança. Personagem principal, Abraão. Lembram? Segundo, Deus é com ele. O Deus da providência. Personagem principal, José. Deus seja louvado. Depois, tira a sandália dos pés. O Deus da redenção. Personagem principal, Moisés. E quarto lugar, o céu é o seu trono, o Deus transcendente. Personagem principal e um lugar. Davi, Salomão e o templo. Assim, Paulo Anglada, que já está com o Senhor, dividiu o sermão de Estevão. Coisa linda, né? E você percebe que ele não forçou a barra, está lá no texto. Depois que o sinédrio, o poder político e religioso da época ouviu esse sermão, reação. Está aí, ouvindo eles isto, todos juntos. Enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Imagine que cena. Aí a continuação. Mas Estevão, que maravilha, cheio do Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, cheio, ou seja, governado, presidido, regido, conduzido, guiado, supervisionado, impulsionado, capacitado
E passaremos aqui um bom tempo descrevendo, usando o adjetivo para tentar descrever isso aí. Cheio do Espírito Santo. Fitou os olhos no céu, toda a igreja, e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita. E disse, todos juntos, e eis que vejo os céus, eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. Ai, que coisa. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés. Ei, grave isso aí, viu? Quando a gente voltar com Atos 8-12, lá na frente, segundo semestre, grave essa última parte. Lembre-se disso. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um Saulo. Grave isso, viu? E apedrejavam Estevão, que fazia o quê? Murmurava, reclamava, xingava, amargura. Não, fazia o quê? Que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Aleluia, gente. Eu não consigo não me empolgar, por favor. Ninguém precisa ser igual a mim. Existem personalidades diversas. Eu não consigo não me empolgar com uma cena dessa. Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E aí prossegue. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz. Então são muitos os textos, João Paulo, Jaqueline, Aninha, Milka, Beatriz, Angélica, sua mamãe está ainda aí, né? São muitos os textos que descrevem que o sofrimento, Léo, faz parte da agenda de Deus para a nossa jornada cristã. Entendeu, Eduardo? Bom ver-te aqui. O sofrimento faz parte da agenda de Deus para a nossa jornada cristã. É bíblico isso. Agora, como enfrentar esse sofrimento? Sem ficar amargurado. Entendeu, Breno? Não é Breno, errei, não. Acertei, Breno, não é Breno. Como? Como enfrentar o sofrimento sem ficar amargurado? Como enfrentar o sofrimento sem casar com desânimo? Quando eu falo casar, porque é impossível que aqui e acolá não nos encontremos desanimados. Aqui e acolá nos encontramos, não adianta. Os nossos pés são de que, gente? Aliás, falando dos pés de barro, eu estou ansioso para que chegue domingo à noite, porque eu estou lendo muitos livros sobre Daniel, capítulo 2, segundo sermão. O único reino que ficará de pé. Daniel 2, a segunda parte. Eu estou vibrando com isso. Minha alma está cheia. Então eu me lembro que nossos pés são de pau, frágeis. Então como? Só tem um caminho. Ou melhor, um dos principais caminhos. Ter a visão da glória de Deus e do seu Cristo. Está ali Estevão, depois de um sermão histórico expositivo. O resultado, apedrejamento. Olhava para o povo e raiva, a audiência toda raivosa. E começam a apedrejá-lo. O que motiva ele? O que leva aquele santo a enfrentar aquele apedrejamento sem amargura? Foi a visão que ele teve, gente. No caso aí, literal. Estevão, cheio do Espírito Santo,
Olhou para onde? Olhou e viu o quê? Novamente lá, Atos 7, 55. Por favor, Santo de Deus. Cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Os demais ali não estavam vendo, apenas ele. Cheio, vejam, resultado de alguém cheio do Espírito Santo. Veja que Lucas faz questão de anotar. Estevão, cheio da terceira pessoa da Santíssima Trindade, fitou os olhos no céu. E literalmente, querido, ele viu a glória de Deus e Jesus, que estava sentado à sua direita. Foi essa visão da glória de Deus de Cristo que levou Estevão a encarar aquele momento doloroso sem amargura na alma, sem titubear, sem se acovardar, sem azedar. Porque o sofrimento, ele tem a tendência também de azedar as nossas vidas. Depende muito de como encaramos o sofrimento. Como reagimos. Como olhamos. Depende da leitura que fazemos. Mas quando se tem a visão da glória de Deus e de Cristo, aí você passa a ter motivação. Aí você passa a ter capacitação para enfrentar o sofrimento corretamente. Porque a glória de Deus e de Cristo te motiva e te impulsiona. Paulo escrevendo aos Coríntios desse: o sofrimento do tempo presente não tem como comparar com a glória reservada para nós no porvir. Entende aí a dinâmica? Você quer interpretar esse texto? Lê a segunda carta aos Coríntios, quando Paulo diz isso. Ou aos Romanos também. O sofrimento do tempo presente não tem como comparar com a glória reservada para nós no porvir. Ou seja, quando ele olha, cheio do Espírito Santo, ele fita os olhos no céu, e ele vê a glória de Deus e Jesus à direita, à sua direita, ele se sente motivado, apesar das dores reais. Porque aquele sofrimento seria temporário, diante do que estava aguardando ele. A presença de Deus e do seu Cristo glorificado. Então, o combustível para enfrentarmos os sofrimentos oriundos, sofrimentos que nascem da nossa fidelidade a Deus, é a glória de Deus e do seu Cristo. São as promessas de Deus, gente. Foi o que motivou Paulo. Segunda prisão em Roma, de lá ele não sai mais. Jonathan, de lá ele não sai mais. Sentença de morte. Paulo já tinha sentença de morte na segunda prisão em Roma. Aí ele escreve a segunda carta, capítulo 4. Observe se você não vê conexão com isso aí um pouquinho. Conexão. Ele diz assim, Eduardo. Carlos, para identificar Carlinhos, não é assim que o Carlos o chama. E a tropa ali, o Marcelo, Carlinhos. Kathleen, é você aí, né, Kathleen? É. A noiva de André Félix. Olha o que Paulo diz, veja o que Paulo diz, Cida. O tempo da minha partida é chegado. Está falando para Timóteo e para a igreja. Primeiro Timóteo, sequência a igreja. Aí ele continua. Aquela frase clássica.
Estou pronto para ser oferecido como libação no sacrifício do meu Deus. Gente, olha como é que ele encara a morte, prefeito Manuel. Você não vê um homem amargurado, o homem está preso. Olha, o homem está preso num ambiente desagradável. A primeira prisão numa casa, numa residência alugada. Prisão domiciliar. A segunda não, gente. A segunda, não imaginem o ambiente. Aí ele olha e diz: estou pronto para ser oferecido como libação no sacrifício de Deus. O sacerdote também derramava vinho sobre o sacrifício. E Paulo está dizendo: eu quero ser esse vinho. Eu quero ser tanto o sacrifício como esse vinho. Estou pronto. Aí ele continua. Vamos ler junto aquela frase que em alguns velórios, não importa se o cara serviu a Deus não, colocam ali que infelizmente banaliza a palavra de Deus, não é? O cara pintou o 7, viveu uma vida de rebeldia com Cristo, mas está lá. Combati o bom combate, completei. Mentira! Aquele texto não é para isso não, não. Claro que ninguém vai dizer isso, porque não. Quem está dizendo isso, de fato, combateu. Vamos lá. Combati o bom, completei guardei. Agora observe o que motivava ele. Pois a coroa da justiça, gente, pois a coroa da justiça me está reservada. Elaine, pois a coroa da justiça me está reservada, não somente a mim, mas a todos quantos amam o Senhor Jesus Cristo. Eis aí a motivação, em outras palavras, a glória de Deus e do seu Cristo. Já ouviram falar no puritano Christoph Love? Pelo menos é a pronúncia portuguesada. Um dos puritanos que foi queimado vivo. Um dos membros da igreja, membros da família, na verdade, se aproximou dele antes da execução. E disse: olha, nós vamos ministrar a última ceia para você. E ele lá já amarrado na estaca, sentença de morte. Naqueles tempos, igreja e Estado também estavam ali juntinhos. Ele com outro colega, pertinho do outro. Alguns dizendo: negue esse Cristo, negue, pare com isso. Aí alguém ofereceu: vamos ministrar a ceia para vocês. Ele falou: não se preocupem. Depois que acenderem, parafraseando agora, viu? Fazer interpolação aqui, colocar palavras minhas, mas só para descrever. Foi real isso, gente. E lá já, só faltando o cara acender o material inflamável. E ele disse: não, muito obrigado. Em questões de segundo, eu vou cear com o meu Senhor. Gente, eu vibro com isso, gente. Não se preocupe. Lembrei agora, a esposa pediu para avisar, e ele disse: fala que não precisa. Eu vou falar com o pastor para levar a ceia para você. Fala que não precisa. Porque numa questão de segundos, eu vou cear com o meu Senhor. Foi assim que esses caras enfrentaram a morte, gente. Uma visão da glória de Deus, da glória de Cristo. Confiados nas promessas de Deus. Foi assim que Estevão fez. Se você ler Josué 21:45, vai encontrar esta afirmação aqui, Nenhuma promessa falhou. De todas as palavras que o Senhor falara à casa de Israel, tudo se cumpriu. Josué 21:45, anote isso. Assim, olha, nenhuma promessa falhou de todas as palavras que o Senhor falara à casa de Israel.
tudo se cumpriu. Ah, que coisa linda, gente. O nosso Deus é um Deus de promessas e Ele cumpre as suas promessas. Entende agora porque depois de sair, pode passar o texto, parceria abençoada aí, João e Tiago. Pode passar esse. Isso, passa um pouquinho mais. Pode passar também. Pronto, esse mesmo aí, 59, por favor. Olha a razão agora, veja só. E apedrejava Estevão, que fazia o quê? Que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Foi o que ele viu antes. A glória de Deus e Jesus assentado à direita. Assentado não, em pé, não é? Jesus à sua direita. Agora ele diz: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Você já parou para pensar que os demais textos que falam que Jesus está à direita de Deus, Ele está sentado? E aí diz que Ele está em pé, dependendo da tradução. E aí os comentaristas compartilham várias possibilidades. Eu só vou descrever aqui uma delas. Ou melhor, duas. Primeira, ele vê Jesus em pé à direita da majestade nas alturas. Vejam a mensagem que Estevão está recebendo da parte de Cristo, só no olhar. Ninguém aí te defende, mas eu sou o teu advogado. Ele está em pé. Ah, queridos, é maravilhoso isso. Mas muito mais do que isso. Quando você fechar os olhos aqui, eu mesmo vou te recepcionar. Quando alguém chega, você está sentado, o que é que você faz? Alguém que você considera, que respeita, como é que você faz? Recepciona. Eu estou aqui, uma questão de ética pastoral. É estética litúrgica. Eu estou aqui, um colega pastor chegou depois. A estética pastoral, a ética pastoral, o aconchego pastoral dele, eu devo ficar de pé e dar a destra ao meu colega. Cristo de pé está dizendo: calma, vai lá porque eu mesmo vou te recepcionar aqui. Louvado seja o Senhor, gente. E por isso que ele diz: Senhor Jesus, eu entrego a ti o meu espírito. É por isso que eu tenho dito para consolar os nossos irmãos que têm perdido os seus entes queridos, entre aspas, recentemente aí, o diácono Venâncio, a própria Elaine, porque sogro é um segundo pai, né, Elaine, todos os demais membros da família, o papo, e tantos outros familiares, crentes, cristãos, seu Matias. Eu cheguei perto do filho dele, o Edson, e disse o que eu disse para o diácono Venâncio, antes mesmo da partida do seu Oswaldo. Venâncio, querido, se chegou o dia dele, lembre-se de uma coisa: será a maior e incomparável viagem que ele vai fazer. Ou melhor, será a melhor e incomparável viagem da sua vida que ele vai fazer. É a viagem para o paraíso. É a melhor viagem da vida. Eu gosto de viajar, eu tenho um pouco de espírito nômade. Já muito não, né, já. Mas eu gosto. Se eu tivesse um pouquinho mais de graninha, aqui acolá numas férias, meu amigo, eu gosto. Eu gosto de conhecer o Brasil, conhecer o mundo, é muito bom. Mas não tem um lugar na terra, por mais lindo que seja. E nós devemos viajar mesmo e conhecer. Cada um de acordo com o que tem, com responsabilidade. Mas não há um lugar na terra
que eu possa dizer a melhor e incomparável viagem da minha vida. A melhor e incomparável viagem da minha vida é quando Ele disser: tá bom, suba para cá, louvado seja o Senhor. É a melhor e incomparável viagem, meu irmão, e tem mais. Eu creio nisso. A Bíblia diz que eu sou cortejado por anjos. E eu ainda tenho como companhia nessa viagem anjos, anjos, anjos do Senhor. Isso é consolador demais, né, irmã? Isso é consolador demais, gente. Mas aí eu tenho uma segunda frase que eu digo para consolar os nossos irmãos em Cristo. Terá. E eu falei para o Venâncio: Venâncio, se chegou a hora dele, será o maior, aí sim a palavra maior, o maior e incomparável encontro da sua vida. Existem muitos encontros especiais, Marlene, e é legítimo. Quando você encontra alguém que você ama, não é? Aqui eu recebo mensagem de ovelhas que eu pastoreei, Porto Velho, Grande Recife, e dizem: não vejo a hora de ver o Senhor, meu pastor, para dar aquele abraço. Dizem isso porque de fato aconteceu uma relação gostosa, verdadeira entre nós. E quando essas ovelhas nos encontram, é aquele abraço mesmo de saudade, de abraço. Mas, queridos, não há o maior e incomparável encontro. É o encontro com o nosso Rei Jesus Cristo. Eu me empolgo quando eu falo sobre isso. Eu já disse aqui e repito. Quando aquele dia chegar, olhar para ele assim e dizer: Rabone! Lembra o que a mulher disse? Ele ressuscitado, e confunde ele com o jardineiro. E onde o colocaste? Porque primeiro ele diz: mulher, por que choras? A Bíblia não diz por que ela não reconheceu. Deus é soberano. Por que ela não reconheceu? Mas ele pergunta: mulher, por que choras? Onde colocastes? Ela o confundiu com o jardineiro. Olha a gracinha. Aí agora Carla Gil, ele diz: Van Beto Guerreiro, Daniel, observa a identificação. Maria. Quando ele diz Maria, quando ele a chama pelo nome, ela diz o quê? Rabone! Querido, é emocionante isso. Rabone, mestre. Ela agora reconheceu a voz dele. Mestre! Meu irmão, eu creio que você tem esse mesmo desejo. Um dia estar diante dele e dizer: Rabone, mestre! Meu amigo, meu rei, meu Senhor, meu Salvador. Dizer tudo para ele que você diz aqui. Meu tudo, meu tesouro, meu Senhor, meu bem maior, minha vida, meu porto seguro, estrela da manhã, leão de Judá. E o bom é que ele vai dizer: vai, fale. Eternidade para dizer isso para ele. Entendeu, João? A visão da glória de Deus do seu Cristo é a motivação para enfrentar o sofrimento corretamente. Estevão é um exemplo, gente. Que possamos tê-lo também como referência secundária. Porque a nossa referência absoluta é o próprio Cristo. Entendeu, Eduardo? Nessa nossa jornada, maninho querido. É a expressão também da turma de Porto Velho, do Norte. Eles gostam muito de maninho. Sofrimento vai ter, guerreiro. Presbítero Moisés, Flávia querida, Cabral, Vera Cabral, patrimônio vivo da primeira. Como encará-lo? Mas, pastor, ele viu literalmente. E no nosso caso? Meu irmão. Definição de fé necessária agora. A fé é a certeza de coisas que se, e a convicção de fatos que se não. Quem tem a verdadeira fé, pela fé, enxerga a glória de Deus e do seu Cristo. São os famosos olhos da fé. Se Ele quiser que
literalmente você veja estando aqui, aí é com ele é soberano. Mas se não, você vê com os olhos da fé. Então prossigamos, povo de Deus. Prossigamos fazendo a obra, mas com a consciência que nessa caminhada, aqui e acolá, enfrentaremos lutas, batalhas. Mas o que vai nos motivar, o que vai nos impulsionar, a visão da glória de Deus e do seu Cristo. As suas promessas. Que o Senhor nos abençoe, hoje e sempre, em o nome de Jesus Cristo. E todos dizem, amém e amém. Só reforçando, próxima quinta-feira, nós vamos trabalhar aqui de forma bem dinâmica, o primeiro capítulo da Confissão de Fé de Westminster, que fala sobre as Sagradas Escrituras. Aí depois disso, a gente vai trabalhar, vai oferecer aqui, normalmente na Escola da Fé, reunião de doutrina, oração e celebração, treinamento de evangelismo, evangelização discipuladora. Tá bom? E lembrando que, depois de meia-noite, muito especialmente para quem não tem teto, o frio aperta mais ainda. Então, você tem a oportunidade de contribuir. Se você não tem em casa o casaco, você pode fazer um pix aí, gente, de R$30, e as irmãs pegam esse dinheiro e compram. Tá bom? Tem a chance de fazer isso. Depois eu vou até conversar com a nossa SAF querida, e elas não têm culpa disso. Não, mas é para a gente começar a fazer isso bem antes, com muito mais antecedência. Não é junho, julho? Começar a fazer em abril a campanha. Essa é a ideia, não é? Mas nós vamos melhorando. Nós vamos melhorando. É a questão da proatividade. Proatividade. Beleza? Departamental de junho vai ser agora, não, no dia 28, próxima semana, não é isso? Deus totalmente eterno. Aí, ó, a glória de Deus. A glória de Deus é a visão dos seus atributos. Você que é mulher, sendo sócio ou não da SAF, se trabalha para você. Sendo sócio ou não da SAF, trabalha para você. Dia 28, aqui no templo. As irmãs estão estudando os atributos de Deus. Que maravilha. Deus seja louvado. Domingo pela manhã estaremos aqui com a nossa escola bíblica dominical, normalmente, com divisão de classes. Vamos ter um número resumido, porque algumas pessoas viajaram, mas, graças a Deus, chegamos numa fase hoje que mesmo quando as pessoas viajam aqui, a quinta-feira, né? Deus seja louvado. Deus seja louvado. E à noite, queridos, o terceiro sermão da série, sendo luz nas trevas. O subtema, o único reino que ficará de pé. Lembra da estátua? Cabeça de ouro, peitos e braços de prata, quadris e ventres de bronze, pernas e pés de ferro, pernas de ferro e pés, um parte de ferro e um parte de barro, mas de repente surge uma pedra. Aí vocês vão ver quem é essa pedra, que se torna uma montanha e domina a terra. Ah, que maravilha. Eu sei que vocês já sabem. Mas domingo à noite, convide um amigo, muito especialmente não crente. Será uma bênção para a glória de Deus.